Bem, primeiro, boa noite a todos. Eu queria muito iniciar agradecendo esse convite de participar com vocês desse evento voltado para o blockchain. Então, inicialmente, agradecer a Sandra pelo convite para a gente discutir ciência, Open Health e ciência aberta na saúde. É uma provocação também para todos vocês que vêm discutindo o dia inteiro sobre as necessidades de discutir o cuidado, a ciência aberta, e terminando logo antes do nosso painel, a nossa dificuldade, como é que a gente caminha nos próximos passos para uma saúde digital. A gente sabe que, do ponto de vista de saúde, a gente precisa discutir, e o dia encerra hoje, com esses temas transversais de evolução para a blockchain. O nosso papel aqui, enquanto representante do Ministério da Saúde, no Departamento de Ciência e Tecnologia, é contribuir um pouquinho com vocês em relação ao que já existe, não necessariamente trazer exatamente todas as soluções, mas discutir com vocês a importância não só da discussão do Open Health, mas também da democratização da ciência para que o Open Health seja possível. Porque, afinal de contas, quando a gente está falando sobre saúde, e saúde da população brasileira, não existe outra forma que não seja a gente efetivamente olhar para o brasileiro na sua integridade, olhar para o paciente, e o Ministério da Saúde tem um papel muito grande voltado para essa questão, porque, afinal de contas, dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos uma representatividade muito grande. Ou seja, se temos que fazer saúde pública, se temos que fazer Open Health, se nós temos que resolver essa questão, junto com o SUS, não há outra forma a não ser parar com a discussão como se nós tivéssemos dois sistemas e todos nós nos colocarmos na posição de cidadãos brasileiros de resolver a questão de que a saúde ela foi feita para que cada brasileiro possa buscar ser gerente do seu próprio dado e também buscar a saúde pública e resolver o problema. A grande questão é que o nosso departamento ele é reconhecido como um agente fomentador de conhecimento científico. E a gente sabe que na nossa missão, a gente precisa promover o uso da evidência científica para a tomada de decisão no SUS. E para que isso aconteça, a gente precisa disseminar o conhecimento dos dados de gestão de conhecimento científico, de tudo que é divulgado. A gente não precisa falar apenas com os pacientes, a gente também tem que falar com outros usuários, como cientistas, médicos, profissionais de saúde, como vocês mesmo perceberam que eu sou médica e também professora. Dado essa introdução, eu vou passar logo para a nossa mesa que a gente resolveu fazer uma grande mesa para uma discussão que eu acho que para a gente conseguir resolver, eu preciso que vocês entendam que a gente vai sempre capacitar, nós vamos sempre disseminar e traduzir o conhecimento científico para toda a população brasileira. E só há uma forma da gente fazer isso, a não ser trazendo todas as pessoas que a gente considera especialista para discutir esse dado que prevê, antes da gente também colocar todas as possibilidades de ciência aberta, a discussão de como isso antecede o Open Health. Eu queria convidar, então, para vocês, primeiro, a Marina Marinho. A Marina Marinho, ela é, para a gente, uma servidora da casa, trabalha aqui dentro do Ministério da Saúde. Ela é uma especialista, analista técnica em políticas sociais, na coordenação de evidências científicas do Ministério da Saúde. Afinal de contas, não tem outra forma da gente discutir como é que a gente vai democratizar o conhecimento se a gente não chamar os especialistas. Então, eu queria convidar a Marina. Marina, você tem 5 minutos para responder para mim uma seguinte questão. A gente está falando de Brasil, a gente está falando de ciência, acesso à ciência, para a gente conseguir resolver essa questão dentro do blockchain na saúde. O uso da ciência, ele é para quem? Existe um acesso restrito ou a gente está falando sobre uma sociedade? Então, eu gostaria, Marina, você tem 5 minutos para apresentar quem é Marina Marinho na fila do pão e como é que você pode contribuir para esse debate, para essas discussões. Obrigada, Alessandra. Eu sou, então, uma servidora aqui do Ministério da Saúde já há 9 anos, né? E há 3 anos eu trabalho aqui no Departamento de Ciência e Tecnologia, numa coordenação que tem como esse objetivo promover o uso do conhecimento científico para apoio a tomar de decisão, onde a gente elabora síntese de evidências a pedido das áreas técnicas para subsidiar as decisões com relação a políticas, programas, intervenções, né? E aí, sobre a sua pergunta,
quando a gente fala de acesso ao conhecimento científico, a gente tem que primeiro falar que existem diferentes públicos, né, para acessar esse conhecimento, e esses diferentes públicos têm diferentes relações e expectativas com relação à ciência. E aí, do ponto de vista de quem, né, trabalha aqui com esse serviço de ofertar conhecimento, ofertar evidências de uma maneira oportuna para esse gestor, a gente tem uma evidência de que a principal barreira para os gestores utilizarem o conhecimento científico é a falta de conhecimento, a dificuldade de entender, buscar e mesmo acessar esse conhecimento, né? Muitas vezes porque a gente tem uma linguagem que não é tão familiar, né? Um conhecimento sobre métodos científicos. Então, do meu ponto de vista, assim, de trabalhar com esse público dos gestores, né, a gente discute muito como que a comunicação científica, a gente pode facilitar esse conhecimento científico para esses gestores, né, e aí a gente tem feito várias discussões, né, no sentido de popularizar o conhecimento científico entre esse público, né, para que a gente possa fortalecer a capacidade de buscar, de analisar, né, esse conhecimento de uma maneira também que seja sistematizada e transparente, né, e que seja adequado ao contexto da tomada de decisão e que isso também seja analisado dentro de outras informações em saúde, né. A gente espera que apoiar esse gestor dentro desse conhecimento e também que ele possa desenvolver um pensamento crítico informado, incorporando a perspectiva, o conhecimento científico no seu cotidiano de trabalho, né? E o que a gente tem feito nesse sentido? A gente também, por ser gestores na área aqui do Ministério da Saúde, no âmbito federal, e também trabalhar para os gestores, né? A gente sabe que o gestor nem sempre tem tempo de ler um estudo completo, né, e entender e conseguir ver a aplicabilidade dele. Então, o que a gente fez? A gente elaborou resumos de uma página, né, com relação desses estudos que a gente oferta, dessa síntese de evidências, adaptando a linguagem, né, para uma linguagem mais acessível, hierarquizando as informações e destacando o que os gestores mais se interessam, né? Então, para a gente, assim, não adianta só passar a informação, a gente tem que transformar que essa informação vire uma ação. E como que a gente faz isso, né? A gente, então, destaca pontos importantes, por exemplo, por que esse estudo é importante e inovador, né? Que problema que ele ajuda a resolver? Quais são as recomendações que a ciência traz para a prática desse gestor, né? Para essa tomada de decisão. E aí, eu queria destacar que, para esse trabalho, é muito importante também a gente se apropriar para utilizar a linguagem simples, que está sendo muito preconizada dentro da perspectiva de inovação e de democratizar o acesso, né, à informação. E o que significa a gente colocar a linguagem simples dentro dos estudos científicos, né? Então, primeiro é reconhecer a empatia no processo de escrita de um texto, né? Todo texto precisa ser centrado na pessoa que vai ler. Não adianta a gente começar a falar uma série de considerandos, metodologias, e sendo que o interesse principal do gestor é falar, né, o que eu preciso fazer, o que eu preciso considerar, né? Então, as informações essenciais, elas devem vir primeiro, né, e depois as complementares e auxiliares. Então, a gente precisa estabelecer uma hierarquia que contribui para organizar essas informações de uma forma objetiva. Também é colocado para a gente sempre utilizar palavras concretas, né, e utilizar verbos que suscitam uma ação. Então, e um pouco disso que eu falei, além de outras estratégias que a gente desenvolve, elas estão muito baseadas no princípio e práticas da ciência aberta, que é essa abordagem, né, moderna de produzir, divulgar e usar o conhecimento científico, né, fazendo isso de uma forma inovadora, transparente, colaborativa e amplamente acessível. A gente está falando de um conhecimento
e uma prática que ajudam a superar a divisão do conhecimento, né? E que utiliza a tecnologia, a inovação, a participação e a cocriação. A gente precisa fazer com que a pesquisa científica ela seja acessível para todos, né? E que ela seja passível de reutilização e de reprodução. E isso, né, que são os preceitos da ciência aberta, que possibilitam a aceleração do progresso científico, tecnológico, econômico, social e cultural. E com isso a gente consegue também dar visibilidade à produção científica brasileira. A gente costuma falar, né, que sem comunicação de evidências a gente não tem impacto social com a pesquisa, a gente não tem retorno sobre investimento em pesquisa e não tem retorno para a sociedade. E aí, rapidamente também, né, do tema da ciência aberta, o que ela preconiza, então? O acesso aberto às publicações, os dados abertos, e aí a gente pode falar dos modelos, das especificações de documentação, a gente está falando de processos computacionais abertos, né, os softwares, a gente está falando de coprodução, que é, né, uma pesquisa participativa, colaborativa, e ela parte da premissa de que todos os atores envolvidos, eles têm a capacidade de resolver um problema quando houver representação, capacidade, confiança e comprometimento com o aprendizado. Isso porque o conhecimento só gera valor quando ele é coletivo. Posso continuar, Alessandra? Já acabou meu tempo. Olha, Marina, eu vou ser muito sincera. Eu acho que a gente passou um recado bastante interessante. Depois a gente pode voltar para a gente conversar um pouquinho mais. Eu acho que, como vocês todos puderam perceber, a ciência aberta ela é um pressuposto muito importante para a gente democratizar e realmente utilizar os dados do ponto de vista de conseguir transformar a saúde da população brasileira. A gente parte de um pressuposto que, além da necessidade de todos os dados e a interoperabilidade dos sistemas estarem disponíveis não só do ponto de vista de cuidado em saúde, que isso também é considerado na ciência, porque isso tem que anteceder. O conhecimento científico, ele é produzido exatamente para que a gente possa, em tempo real e o mais rápido possível, conseguir transformar a vida da população brasileira e mundial. A gente sabe que isso foi muito importante agora na pandemia, por exemplo, que a gente conseguiu, sim, produzir dados científicos e convencer. Ciência não foi feita para pesquisadores, ciência não tem sido feita para que a gente utilize simplesmente dentro dos laboratórios. Ela é para transbordar e mudar a saúde da população, e no Brasil esse é um grande necessidade nossa. Dando, então, continuidade, Marina, muito obrigada aí pela sua intervenção, depois eu tenho certeza que você ainda vai voltar. Eu queria convidar, então, agora o Igor Leal, porque, afinal de contas, se a gente vai falar sobre blockchain e para a ciência aberta, eu preciso discutir, na verdade, o que significa o blockchain, o seu impacto na saúde. Para isso, a gente trouxe, então, o Igor, que é o nosso engenheiro de computação e especialista em modelagem e análise de dados. Igor, você tem 5 minutos para explicar para a gente como é que a tecnologia de blockchain pode auxiliar no movimento de ciência aberta, porque, afinal de contas, nosso problema aqui é realmente conseguir transformar a saúde da população brasileira como um todo, sem nenhuma distinção entre sistema único ou sistema privado, porque, afinal de contas, a gente está falando sobre a saúde de todos os brasileiros. E aí, Igor, como é que você vai se apresentar e como é que você resolve esse problema para a gente? Assim, boa noite a todas e todos. Assim, é um problema muito simples de ser solucionado, né, Alessandra? Então, assim, eu agradeço a participação nessa mesa, né, se eu posso chamar assim. Então, né, o blockchain já foi apresentado para vocês anteriormente nas palestras, então aqui eu vou focar exatamente como a gente pode trazer esse blockchain na área da saúde, ou tanto para Open Health como para Open Science, né, mas numa perspectiva de que como nós podemos tornar nossos ativos digitais, aí seja dados, por exemplo, imutáveis, né? Porque quando a gente fala, se a gente quer compartilhar os dados, a gente tem que pensar sempre na segurança desses dados e como eles serão distribuídos. Em que sentido, né? Se eu estou distribuindo um dado, eu preciso saber se esse dado ele está ou não, ou se ele foi ou não modificado. Porque se eu tenho um dado de Alessandra, por exemplo, e eu, enquanto paciente de Alessandra, eu preciso saber primeiro se a Alessandra ela é uma médica, se ela foi licenciada, se ela foi cadastrada. E quando a gente fala isso em uma rede, a gente precisa que esses dados sejam validados e distribuídos de uma forma única. E ela precisa saber que eu, Igor, enquanto paciente, já estive em A, B, C ou D hospitais, certo? Então, quando a gente fala no blockchain como uma possibilidade, a ideia é justamente essa. É trazer os dados que, uma vez inseridos em uma rede,
nós não podemos modificar esse dado. Ou seja, a gente gera confiabilidade e segurança, de forma que essa interoperabilidade entre sistemas, né, essa forma de comunicação entre os sistemas, possa ser de forma segura. E aí eu estou falando tanto de dados sensíveis quanto de dados pessoais. Por exemplo, eu posso pegar nesse ciclo de blockchain, né, como já foi apresentado, eu posso pegar desde a criação dele até o final. Então, eu tenho todo o fluxo de dados. Eu consigo ver o do começo ao fim. Então, desde prontuários, atendimento, internações, enfim, até, possivelmente, a criação de uma espécie de identidade virtual, seja do médico, seja do paciente. Com isso, eu consigo ter, e aí, né, pensando, obviamente, em um sistema totalmente auditável e descentralizado, em que não fique mais algo na mão de uma empresa em si. E como a Alessandra trouxe, não é o SUS, não é a Unimed, né? É toda uma rede em que a gente consiga fazer com que esses sistemas eles sejam comunicáveis de forma segura e eficiente, né? E para a saúde, né? Imagine que como a gente tem uma validação descentralizada, né? E aí nesse caso, imagine que pode ser uma pesquisa, não necessariamente em saúde, como a Marina trouxe com a ciência aberta. Quando um pesquisador ele está fazendo uma pesquisadora, está fazendo uma pesquisa, o fluxo dela ali pode ser totalmente, como eu posso falar, rastreável. Então, a própria parte, como ele foi feito, se ele foi feito, tudo isso a gente consegue rastrear. Então, quando eu estou falando aqui da saúde, é um exemplo específico, mas não se limita, né, nesse caso, a isso. Então, imagine que agora, né, como a Alessandra trouxe, a validação, como ela é descentralizada dentro de uma rede blockchain, os dados eles não ficam mais guardados por uma instituição, e o paciente agora ele é gerente do próprio dado. Então, ele pode permitir que o dado dele seja utilizado por outras pessoas. Ele não precisa ficar preso ao sistema único de saúde, a qualquer outro hospital. Então, quando a gente traz os dados dessa forma, e aí pegando a fala que foi feita no painel anterior, se cada hospital falar uma língua, no final, quem sai negligenciado é o paciente, e não os médicos. E aí, pegando uma outra frase, que essa frase não é minha, quando não temos os dados a respeito de um paciente, nós estamos o negligenciando. E isso é um fato. Então, a gente precisa de uma rede, por exemplo, como o blockchain. Com isso, assim, obviamente, isso só é uma forma, tá, gente? Existem outras formas, mas o blockchain, ele traz isso pra gente, ele traz essa segurança, ele traz essa descentralização e coloca o paciente em voga nesse caso, que é o que a gente precisa. A gente precisa mostrar que a privacidade do paciente é importante, mas ele é o gerente do dado. É com ele que nós temos, é com ele que nós podemos contar, é ele que escolhe para onde ir. E se a gente consegue uma integração de informação, uma descentralização dos dados, isso faz com que a gente consiga disponibilizar para todos os agentes, todos os atores envolvidos, o histórico de um paciente, ele possa escolher e ele não seja mais negligenciado. Assim. Então, assim eu finalizo. Então, viu como é simples? Nada mais simples do que isso. É só a gente montar uma rede e interoperabilizar os sistemas. Olha, Igor, eu adorei a sua fala, porque quando vocês que são da ciência da computação trazem para a gente as soluções, a gente encomenda e parece super simples, né? A gente vai imediatamente conseguir resolver o problema. E a gente aqui falando sobre blockchain, a gente estava trazendo o conceito de Open Health, a gente expande para uma questão de ciência aberta, e você mostra que isso é possível nos dois campos. Eu acho que tem uma importância a ser dado aqui dentro de um evento como esse, que é a importância da gente utilizar a ciência associado à linha de cuidado, porque essa necessidade, ela é necessidade veemente para a gente conseguir mudar a saúde da população brasileira. Eu tenho certeza que eu, enquanto médica no meu consultório, muitas vezes não consigo convencer sobre o uso de um medicamento adequado, muitas vezes isso acaba trazendo internação e traz um monte de problema para todo mundo, para as operadoras de saúde, assim como para o sistema único. Então, a gente tem sim que solucionar esse problema e todo mundo conseguir visualizar e ter uma rede efetiva, mas que o dono da informação e o maior interessado em ter a sua saúde resolvida, obviamente, tem que ser o paciente. Gente, Igor, obrigado. Eu volto com você ainda em breve, mas vamos seguir aqui nas nossas apresentações. A próxima pessoa que eu vou chamar para vocês é a Marina Miranda. Marina, ela é doutora em Geografia, nossa consultora técnica da Coordenação Geral de Evidências em Saúde. Eu preciso falar que a Marina, ela tem falado e nos ajudado muito em relação à integração de dados no contexto não só da ciência aberta, como também nos desafios que a gente tem em relação à interoperabilidade dos diferentes sistemas de informação de saúde. A gente sabe que o SUS é o maior sistema de saúde do mundo. E a gente sabe que existem grandes desafios e benefícios enormes dessa possibilidade no SUS. Marina,
O que você tem a nos contar? Você tem 5 minutos para se apresentar e mostrar o seu diferencial em relação a esse desafio. Me conta. Boa noite a todos e todas. É uma imensa satisfação aqui estar partilhando com vocês sobre esse debate tão importante. Agradeço à doutora Alessandra também pelo desafio e a todos aqui, os ouvintes que estão com a gente. Realmente, Alessandra, eu sou uma atrevida, né? Eu sou uma geógrafa que me realizo muito atuando no SUS. Então, já desde a minha iniciação científica, comecei a trabalhar com a interface dos elementos do clima e de como que isso impacta na saúde humana. E aí, ao longo dessa minha trajetória, né, também na área da academia, eu tive muitos desafios de fazerem os sistemas conversarem, de produzir indicadores. Eu trabalhei muito, né, nessa experiência dos indicadores epidemiológicos, na análise de situação em saúde propriamente dita. Então, quando a gente passa, por exemplo, a trabalhar no setor de vigilância, né, quando nós vamos desenvolver avaliações, diagnósticos situacionais de saúde, a gente percebe o quão é desafiador a gente fazer com que o indicador de mortalidade infantil, o indicador de razão de mortalidade materna, ou o dado de nascimento, eles conversem para que uma determinada política, né, por exemplo, a gente tem uma determinada intervenção, ou um programa, que é um plano de redução da mortalidade materna e infantil. Para que isso seja monitorado, operacionalizado e implementado, eu preciso de indicadores, né, sobretudo epidemiológicos. Eu pude acompanhar uma experiência bem interessante que foi recentemente lançada no Ministério da Saúde, que é a plataforma do eSUS Linha da Vida, que ele faz justamente a integração de diferentes sistemas de informação em saúde. No caso, seria a interface, né, de integrar o sistema de informação de nascidos vivos, com o sistema de informação de notificação compulsória, o SINAM, e o sistema de informação de mortalidade. Ou seja, a gente, através do cartão nacional do SUS, a gente consegue fazer a identificação pelo CPF do paciente, a gente vai conseguir identificar a trajetória desse paciente ao longo da vida. Então, é um projeto inovador, ele já foi aprovado pelo Comitê Gestor de Saúde Digital, né? Inclusive, eu acho que ele é bem interessante também para a gente do DECIT, do InovaSUS, a gente também utilizá-lo como um grande exemplo, né, de sistematização da informação, de integração de diferentes sistemas, e a gente tendo a oportunidade de identificar o paciente ao longo da linha da vida, a gente vai produzir indicadores de nascimento, de internação ou de adoecimento, de morte, de uma forma integrada, a gente vai conseguir potencializar e implementar análises e avaliações de políticas de uma forma mais bem estruturada, né? Então, acho que esse exemplo ele é bem interessante, bem emblemático, e ele já vem sido desenvolvido nos últimos 3, 4 anos, então eu acho que ele é um exemplo bem sucedido que a gente pode divulgar, e ele traduz bem um pouco dessa ciência aberta, porque a gente também tem, além desse desafio da gente integrar diferentes sistemas de informação, a gente também tem o desafio de disseminar esses indicadores, né? A gente tem plataformas de sistemas de divulgação de dados no Ministério da Saúde, que é o próprio Localiza SUS, que é a própria plataforma de vigilância, né, que é a plataforma IVES. Então, nós temos meios também, a partir do resultado desses indicadores e dessa integração de dados, a gente tem a oportunidade de disseminar isso de uma forma aberta, né, pela política de dados abertos. Então, a gente está nesse movimento indissociável, que é a gente produzir conhecimento, a gente produzir informação de qualidade, e também a gente preconiza, além da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa disponibilizar, e a LAI também é uma forma dos pesquisadores, dos gestores e dos diferentes públicos, né, terem acesso a essas informações. E, a partir disso, os pesquisadores, estudantes, eles também têm uma informação qualificada que já foi trabalhada no âmbito técnico aqui interno do Ministério da Saúde. E um desafio que também eu vejo, que a gente, como geógrafa também dialogo com os gestores e pesquisadores, é a geolocalização de inúmeros dados, né?
a gente ainda tem um grande desafio de padronizar a qualificação do georreferenciamento dos dados de saúde. E essa dificuldade a gente vê também nos diferentes sistemas de informação em saúde no Ministério. Então, fica aí uma provocaçãozinha para a gente ter um desafio aí de, em futuros momentos, a gente poder oportunizar e melhorar ainda mais esse desafio pelo âmbito da territorialização dos dados de saúde. Acho que eu consegui, espero ter conseguido contemplar sua pergunta, seu desafio, eu fico à disposição para qualquer dúvida, para a gente poder debater depois. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigado, Marina. Eu resolvi trazer a discussão e mostrar todos os nossos exemplos, porque, afinal de contas, para a discussão tanto do Open Health como da possibilidade de ciência aberta para dentro do nosso país, a gente precisa fazer esses passos e caminhar e enfrentar esses desafios de frente. E eu acho que você trouxe para a gente na sua fala não só esse movimento, como essa possibilidade de integração para que a gente possa chegar nesse momento e nesse caminho. Dando seguimento, então, ao nosso painel, eu vou convidar, então, agora a nossa Monique Padilha, que é enfermeira, doutoranda em saúde global e de sustentabilidade pela USP. Ela também trabalha como servidora pública dentro aqui do Ministério da Saúde. Monique, você que é uma especialista, doutoranda na saúde global, que fala muito sobre inovação, que está sempre discutindo aí sobre inovação, eu queria saber, como é que o setor saúde olha esse tema? É possível a gente inovar na saúde? Me conta. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acredito que... Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Tá. Acredito que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente tem muito que aprender ainda, porque, como a Sandra falou na mesa anterior, né, inovação é experimentação. E nós, profissionais de saúde, a gente tem medo de experimentar, porque a gente aprende a fazer tudo nos protocolos, né, tem todo um risco, que a gente fica com medo de correr risco, porque isso realmente pode resultar na morte de uma pessoa, né? Então, sempre que eu estou nesses espaços, até com acadêmicos, né? O pessoal está estudando, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, mas pensar com segurança. E como são muitos protocolos, a nossa formação, ela não induz e não dá esse espaço para a gente experimentar muito, né? Eu queria contar uma história para vocês. Vou tentar contar a história em 5 minutos, hein? Vamos ver. Se a gente está fazendo um trabalho aqui no Ministério da Saúde de tradução de dados, de storytelling, para a gente usar a ciência e levar a ciência para outras pessoas. Então, eu vou fazer esse exercício com vocês, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Eu vou contar a história da Ana. A Ana, ela cresceu numa cidade... Nessas cidades, que 80% das cidades no país são pequenas, né? Muitas delas rurais. Então, pensa nesse contexto de como é que a ciência chegou para a Ana e como é que a Ana vai conseguir depois fazer uma faculdade. Então, a Ana sai lá da cidade do interior e vai para a capital, né? Para a capital estudar, vai fazer graduação, depois ela consegue, na graduação ela faz parte de grupos de pesquisa. Quem de nós, né, fizemos aí monitoria, mentoria, participar de algum grupo, também somos a exceção, porque nem todo mundo participa. Então, a Ana já veio do interior, ela vai estar na graduação, participa de um grupo de pesquisa. Depois ela se apaixonou por estudar e fazer ciência. A Ana sabe o que é ciência, mas muitas pessoas lá da cidade dela não sabem. E ela quer também levar isso para lá. E aí a Ana começou a fazer pós-graduação, conseguiu uma bolsa do governo, R$ 2.200 uma bolsa, que pagava as contas dela, mas aí ela entendeu que ela precisava também trabalhar com outra coisa. Então, ela trabalhava na pós-graduação e numa startup, que eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente aí que trabalha em startup, já estive nesse lugar também. E ela começou a estudar. Eu vou estudar os dados, né? Como o Igor falou bem, a gente tem que olhar para a jornada do dado. O problema que a Ana queria estudar era como que ela consegue conhecer a saúde das pessoas. Então, ela precisaria desses dados de saúde. E aí ela foi descobrir, a Ana descobriu, assim como a gente, que alguns dados no SUS
eles estão na atenção primária, na atenção básica, alguns na especializada. Será que esses dados se conversam, né? A gente ouviu aí a Marina falando um pouco disso. E aí tem uma outra questão, que essa pessoa, ela frequentou o SUS e depois foi numa consulta no particular, esses dados não se conversam. Então, como que ela vai conseguir estudar e trabalhar com dados e pensar em projetar alguma coisa a partir disso? Então, assim, trazer isso para vocês, né? Se estamos nós, enquanto Ana, qual que é o problema da Ana? O problema da Ana ou o problema que a Ana quer resolver? A gente tem que se apaixonar pelo problema. E aí a Ana, ela começou a observar que ela precisava construir essa jornada. E é disso que a gente está falando aqui hoje. Se a Ana vem de uma cidade do interior que pouco entende, às vezes, o que é ciência, que ela mesma observou isso, como é que ela vai levar isso depois para lá? Como é que ela vai ajudar a fomentar isso? Então, a minha provocação a gente está falando de inovação, de blockchain, de dados abertos, mas, de fato, como as outras mesas também, a gente tem falado aqui nesta mesa, a gente precisa olhar para o futuro daqui a 30 anos, 20 anos, o que a gente quer entregar. E se a gente quer entregar daqui a 30 anos uma jornada de dados que faça sentido e que a gente consiga pensar, não 30 anos que é muito, né? Espero que antes. Se a gente quer trabalhar com blockchain, a gente tem que olhar para essa jornada do dado e voltar um passo atrás. E aí eu trago 4 pilares, né? Os profissionais, a gente será que tem formação, tem pessoas para fazer isso? Nós participamos de um evento de genômica, a gente não tem profissional para trabalhar com banco de genomas, a gente precisa formar pessoas. A população, será que tem literacia em ciência? A gente precisa levar esse conhecimento para que as pessoas participem também. Os sistemas, né? A gente tem sistema que entrega o que a gente precisa, tem sistema que entrega e consegue fazer, descobrir o nosso problema, pensar em inteligência artificial, ou seja lá o básico, e investimento, né? São 4 pilares que eu trago para a gente refletir. A gente precisa investir em ciência e estar aqui nesse espaço de gratificação para a gente poder falar, né, de gratidão, para falar sobre o assunto e que mais pessoas possam ter acesso a esses espaços como esse daqui. Gente, Monique, maravilhoso falar um pouquinho e trazer vocês. Eu não sei se é possível os organizadores colocarem todos nós na tela, porque o que a gente fez de provocação acho que é uma coisa que vale a pena a gente conversar sobre. O Ministério da Saúde vem atuando há bastante tempo, tentando, sim, fazer uma discussão sobre integração de dados, possibilidade de dados abertos. Nós trabalhamos em políticas públicas e acreditamos nisso, e eu também sou médica de formação, atuo na atenção privada de saúde no nosso país e sei o quanto que é difícil modificar, sim, a saúde da população brasileira. E aí eu posso me colocar nos 2 papéis, um papel que eu gosto ainda mais de me colocar, é que eu sou mãe de 3 crianças e eu quero que todo mundo tenha saúde, eu quero que todo mundo tenha qualidade de vida, eu quero que as pessoas vivam mais e vivam melhor. E o Ministério da Saúde, como vocês podem perceber, com esse time que eu trouxe aqui hoje, está aqui preparado para essa discussão. O blockchain na saúde, o Open Health e o Open Science, porque não adianta nada a gente não discutir o fato da ciência ter que chegar também aos médicos, aos profissionais de saúde em tempo real, para que isso aconteça integrado de uma forma que a gente conseguia estar preparado para pandemias como a gente acabou de viver. A gente acredita, dentro do Ministério da Saúde, que tem que ter uma vigilância em saúde integrada que possa fazer com que isso, em tempo real, possa trazer alertas e que a gente possa estar juntos. Eu volto a afirmar, não existem 2 sistemas de saúde. Existe uma população brasileira que precisa de todos nós juntos e integrados para que essa situação se modifique. Eu acho que, dito isso, gente, por causa do tempo aí que a gente tem pouco, se vocês quiserem, eu posso abrir para perguntas na plateia e já agradecendo demais a participação da Marina, Marinho, Miranda, o Igor, a Monique, e também dizendo o quanto que o Ministério da Saúde, através do nosso Departamento de Ciência e Tecnologia, está aberto a essas discussões, está inovando, porque nós acreditamos que a ciência ela é possível para todo mundo, e democratizar para inovar, ela é a nossa essência, o nosso mote, e isso é um convite para todos vocês. Não vamos discutir só sobre o Open Health, vamos discutir como é que a gente faz isso também para a ciência, e para que a tradução
difusão do conhecimento seja possível para todo mundo, para que os dados cheguem na saúde da população e que a gente consiga modificar essa história. Eu não sei se vocês conseguem abrir para perguntas e se a gente conseguiria ouvir. Sim. A Alessandra tem uma pergunta aí para vocês. Pois não, estamos todos a postos. Oi, Alessandra, obrigado aí, a Alessandra e toda a equipe pela apresentação. Eu tenho uma dúvida, assim, a gente hoje, durante o dia, conseguiu perceber, assim, muitas oportunidades na área da saúde, muitos desperdícios, o caos para onde a gente está se encaminhando, né, se nada for feito. A gente também teve acesso aqui a um piloto que a gente viu aqui, né, da Minha Saúde Digital, com alguns caminhos, né, e eu queria trazer a relação que a gente tem, por exemplo, a área da saúde com a área financeira. Por que que na área financeira a gente consegue avançar tecnologicamente no Brasil tão mais rápido que na área da saúde, se as tecnologias estão disponíveis? Esse é o questionamento que eu queria trazer. Obrigado. Essa pergunta é maravilhosa, porque quando a gente lida com a saúde, a gente está lidando com um sistema muito complexo, apesar da gente achar que na área financeira existe uma complexidade muito grande de compreensão. E eu, como professora da FGV, eu sempre, quando entra a aula de finanças ou planejamento voltado para as finanças, a gente sabe que os alunos ficam desesperados, principalmente os médicos que estão na plateia. Mas a verdade é o seguinte, eu acredito que quando a gente está falando da saúde, a gente está falando de um sistema complexo. E falar de sistema complexo e falar de uma política pública, não tem outra forma. Obviamente que tem que ter segurança de tudo que a gente está fazendo, e não é simplesmente uma solução que nem a gente teve com o Pix, por exemplo, que parece ser uma solução que ela é absolutamente inovadora e consegue transformar, mas para a gente tem uma situação que na saúde a gente não pode brincar, a gente não pode ter erro, ninguém pode falecer na nossa mão por qualquer questão que seja diferente disso. Então, assim, é muito mais complicado em relação a isso, porque o risco é diferente de um risco financeiro. Então, assim, dito isso, eu não sei se alguém mais gostaria de corroborar com essa resposta, eu acho que a gente tem um diferencial do momento, que o dia como hoje, eu não consegui participar ou ouvir todos, mas eu sei que a gente tem muita discussão voltada para as grandes possibilidades e os desafios, e óbvio que tem muitas barreiras, a gente sabe que a gente está caminhando nessa direção, e é um caminho que é importante que todos nós consigamos participar juntos. E aí, eu volto para vocês. A saúde é nosso maior bem. E nós estamos no momento oportuno. Após essa pandemia, nunca foi valorizado tanto o mercado da saúde como o mercado. E não tem essa divisão que nem eu disse. Está na hora de todos nós tirarmos as nossas máscaras, os nossos painéis e mostrarmos a nossa importância de juntos conseguirmos transformar essa história com os riscos que elas exigem dentro de todos nós, mas que a gente utilize que nem a gente faz em parada cardiovascular. Que a gente atue rápido para que a gente não perca ninguém por conta de uma atuação de um não risco, por conta de sistemas ou em nossa incapacidade voltada para a gestão. Então, acho que isso é também uma necessidade de todos nós estarmos na mesma página. Muitíssimo obrigado pelo painel, Alessandra e todos, Marina Miranda, Marina Marinho, Igor Leal, Mônica Padilha. Uma grata satisfação ter vocês aqui. No próximo painel a gente vai dar mais tempo para um debate maior. Muito obrigada.